O voto de dedicação exclusiva do pastor adventista. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série sobre as entranhas do adventismo do sétimo dia, sobre como que é o funcionamento interno, da organização adventista em termos administrativos. Algumas pessoas têm me cobrado no WhatsApp e em alguns vídeos do canal aqui nos comentários se eu ia parar de fazer essa série, quando que eu ia voltar a gravar sobre ela e etc. E aqui estou eu, gravando mais uma vez um tema para essa série. E queria deixar claro para vocês que caso eu tenha vida, pelos próximos anos, e ainda exista internet, YouTube nos próximos anos, a minha pretensão e a minha vontade aqui é gravar essa série ainda por longos anos e gravar dezenas ou talvez até, quem sabe, centenas de vídeos a respeito desse tema, para de fato ensinar para você que tem curiosidade como que realmente funciona a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Então assim, nós estamos fazendo isso com base no regulamento eclesiástico administrativo oficial da Igreja Adventista aqui no território da divisão sul-americana. E hoje eu tenho para conversar com vocês um tema extremamente essencial para tudo aquilo que virá adiante dentro desse canal, que tem que ver com o voto de dedicação exclusiva que os pastores adventistas assinam quando eles adentram a organização. O que é esse voto? Qual é o conteúdo desse voto? Quais são as implicações jurídicas e espirituais desse voto na vida de um pastor adventista? Para você, inclusive, entender algumas coisas muito importantes, a respeito, inclusive, do embate do Ezequiel Gomes em relação à organização adventista, tá bom? Então vamos sair aqui desse ambiente e vamos lá para o livro dos regulamentos eclesiástico-administrativos da igreja para a gente bater um papo a esse respeito. Vem comigo. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, agora você está adentrando as entranhas do adventismo do sétimo dia, quando a gente vai ler o livro dos regulamentos eclesiástico-administrativos que regem a organização adventista. Nesse vídeo a gente vai estudar então esse voto que é assinado por cada pastor que ingressa na organização adventista, e inclusive uma vez por ano esse voto é assinado de novo por todo mundo que já está na obra há mais de um ano e já assinou no ano anterior. Como assim? Reafirmar o compromisso de tudo aquilo que está escrito dentro desse voto. Por isso, inclusive, esse voto é algo absolutamente essencial, dentro da visão administrativa da organização do ministério adventista, beleza? Então eu não poderia enfatizar mais a importância desse documento, que basicamente é uma espécie de, entre aspas, contrato entre a organização adventista e o pastor. Naturalmente, a gente vai falar bastante sobre essa série, sobre como que é a relação entre a organização adventista e os pastores individualmente falando. Como que é essa relação? E ela não é uma mera relação contratual, porque ela é uma relação de vocação religiosa, de missão, de trabalho espiritual, de religião mesmo, mas que envolve esse elemento contratual, onde a Igreja Adventista do Sétimo Dia estabelece as regras da relação, como se fosse assim a empresa, e o pastor se submete a essas regras, sendo o seu, entre aspas, funcionário. Entretanto, é muito importante já deixar claro que a relação entre a igreja e o pastor não é uma relação de empresa para com funcionário. A gente faz essa analogia para as pessoas mais ou menos entenderem assim como que funciona, tá? Mas como a gente vai explicar adiante nessa série, a relação entre a igreja, organização, CNPJ e o indivíduo, o pastor, não é uma mera relação de trabalho, emprego, empresa e funcionário, tá bom? Mas esse é um ponto importante da gente destacar aqui, que a gente vai discutir no futuro. E o voto de dedicação exclusiva é
o mais próximo que a gente tem de um contrato que o funcionário, entre aspas, precisa assinar para estar em harmonia ali com a empresa e trabalhando e ganhando seu salário e etc. E todo pastor adventista do sétimo dia assina esse documento que você está tendo acesso aí agora no canal Vem Senhor Jesus, tá bom? Beleza, então vamos lá dar uma lida no conteúdo desse voto. E aí, o voto de dedicação exclusiva do obreiro diz o seguinte: estes votos devem ser assinados pelos religiosos, obreiros, missionários, que estão dispostos a servir a igreja em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva, entendendo que sua dedicação ao serviço se mede pela total consagração de quem está dedicado a uma causa, adotada como objetivo único em sua vida. Veja que coisa interessante, né, que o Adventismo pede dos seus missionários, obreiros, religiosos, que são, na verdade, os pastores, né? Então é o seguinte, o Adventismo pede que essas pessoas assinem esse documento como uma demonstração de que elas estão dedicando a sua vida completamente às causas que estão aí descritas neste documento, tá? Veja que, inclusive, o que se pede é que essa causa seja adotada como o objetivo único da vida da pessoa. A pessoa tem como único objetivo de vida cumprir esse voto de dedicação exclusiva como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Você sabia que as coisas eram colocadas nesses termos? Bom, se não sabia, agora está sabendo. Então, quando você é um pastor adventista, você tem um único objetivo na sua vida, é obedecer esse voto de dedicação exclusiva. Muito interessante, assim, as implicações disso, né? Tanto em termos, assim, de, sei lá, jurisdição, direito, legislação e não sei o que lá, quanto de questões mesmo espirituais e mentais e psicológicas, que você vai fazer disso aí o único objetivo da sua vida, tá? Beleza. Aí diz assim, eu, né, fulano de tal, coloca lá o seu nome completo, a sua nacionalidade, seu estado civil, portador do documento de identificação número tal, do país emissor tal, do órgão emissor tal, blá blá blá, atualmente domiciliado no endereço tal, como membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em plena comunhão com as suas normas de fé e doutrina, por mim, voluntariamente aceitas e professadas, ao haver feito pública a profissão de minha fé, através do batismo por imersão, venho por este voto me dedicar e consagrar de corpo, alma e espírito, como uma realização de minha vocação pessoal, convicto do chamado recebido de Deus para me tornar um mensageiro divinamente escolhido, como co-obreiro de Cristo na missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de anunciar a todas as pessoas, por qualquer meio, o Evangelho eterno do amor de Deus, no contexto das mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12. Conforme reveladas na vida, morte, ressurreição e ministério sacerdotal de Jesus Cristo, convidando-as a aceitar a Jesus como seu salvador pessoal e unir-se à sua igreja, assistindo-as e edificando-as espiritualmente como ministro de confissão religiosa, na preparação para a sua breve volta. Muito legal, assim, a linguagem do voto, a seriedade, a amplitude, a profundidade, e tem algumas coisas aqui muito importantes, né? Esse é um documento jurídico, lembra, como se fosse um contrato entre a igreja e o pastor, onde você tem que colocar lá o seu nome completo, a sua nacionalidade, estado civil, colocar lá o seu RG, tudo certinho, o seu endereço, e dizer que você é um membro ativo da igreja, né? Você é batizado, você tem plena comunhão com as normas de fé e da doutrina que você aceitou voluntariamente, não é assim uma coisa tipo escravidão, tipo obrigação, não, é uma coisa voluntária,
que você está fazendo aí e você se batizou e agora você vai se tornar pastor, e por esse voto a sua decisão é se dedicar e consagrar de corpo e alma e espírito inteiro na realização da sua vocação pessoal. Que vocação pessoal é essa? É a de ter recebido um chamado de Deus para se tornar um mensageiro divinamente escolhido para você trabalhar junto com Cristo na missão da Igreja Adventista, para que de qualquer forma você venha a falar do evangelho eterno do amor de Deus, que está lá no contexto das mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, conforme se revela na vida, morte e ressurreição de Jesus, no ministério lá no santuário celestial, convidando as pessoas a serem batizadas e se unirem a Cristo e à igreja, edificando elas espiritualmente, como um ministro de confissão religiosa, né? Esse é tipo o cargo que a pessoa vai assinar ali, que ela está aceitando e que ela está participando quando ela assina esse voto de dedicação exclusiva. Então, o que é um pastor adventista? É um ministro de confissão religiosa para preparar as pessoas para a volta de Jesus, né? Muito interessante assim a forma, né, de dizer que é voluntário, que é missionário, que é ministro, para pregar o amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aí o texto continua dizendo o seguinte: declaro neste ato me dedicar voluntariamente. Veja que eles ficam repetindo, né, que você está fazendo isso de forma voluntária. A atividade religiosa, na qualidade de religioso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E tendo plena convicção da santidade da obra a mim confiada. Prometo, como ministro de confissão religiosa perante Deus, dedicação exclusiva e integral às atividades essencialmente espirituais, comprometendo-me, enquanto nela permanecer, a não exercer nenhuma outra atividade ou serviço em qualquer instituição, organização ou entidade que esteja desvinculada da Igreja Adventista do Sétimo Dia a qualquer título, especialmente remunerado. Então, esse ato, que é essa assinatura desse, entre aspas, contrato aí, é um ato de dedicação voluntária, onde o religioso, que é o pastor, ele está dizendo que ele tem convicção da santidade da obra confiada a ele, como um ministro de confissão religiosa, e ele promete, então, diante de Deus, uma dedicação exclusiva e integral a essas atividades, que são essencialmente espirituais, e se compromete, né, enquanto exercer o ministério pastoral, não ter nenhum trabalho, nenhum estudo, nenhum objetivo de vida que não seja pregar a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qualquer título, tá? Você não pode fazer nada, especialmente remunerado. Você não pode ganhar dinheiro com absolutamente nada e viver exclusivamente aí da organização adventista e para a organização adventista, dentro do contexto aí das crenças adventistas, tá? Aí ele diz o seguinte, continua assim: declaro ainda que no exercício da minha atividade religiosa serei, com auxílio divino, quer nos momentos de prosperidade, quer na adversidade, um exemplo na devoção, no amor, no ministério, na consagração, na integridade, na operosidade, na fé, na perseverança, na pureza, legando à igreja e à sociedade a influência positiva de minha vida. Farei o que for possível para apressar a segunda vinda de Cristo e a salvação de pessoas. Nada farei para amesquinhar o sagrado ofício de ministro de confissão religiosa, ao qual fui investido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, como coobreiro de Cristo, e guia espiritual das pessoas a mim confiadas pelo Senhor. Não medirei esforços ou sacrifícios pessoais para realizar com êxito a obra de salvar os perdidos, através do heróico esforço e paciente perseverança. Não almejarei honras e posições humanas, mas me dedicarei abnegadamente em favor do próximo, da consagração religiosa a qual servirei, e em qualquer linha de atividade, veículo ou meio de comunicação, nos quais desempenharei meu ministério.
Então é muito legal, assim, né? Esse papo de que você vai ser uma pessoa exemplar, seja na riqueza ou na pobreza, onde quer que for, você vai ser um exemplo nessas coisas totalmente positivas, né? Olha só, entre outras coisas, devoção, amor, consagração, integridade, pureza. E você vai conceder à igreja e à sociedade uma influência positiva da sua vida, e você vai fazer o possível para você para apressar a segunda vinda de Cristo, a salvação das pessoas, e não vai ficar aí buscando cargos e etc e tal. Você vai realizar o melhor seu para salvar os perdidos, mesmo que você tenha que fazer atos heróicos. Você tiver que ter uma paciência perseverante, e você não vai ficar querendo honras humanas e blá blá blá, não importa onde você sirva dentro da obra, você vai ser essa pessoa maravilhosa aí que está descrita no voto de dedicação exclusiva. Aí continua dizendo o seguinte: declaro também que os direitos autorais patrimoniais sobre produção intelectual que chegar a desenvolver em minha atividade profissional ficam desde já cedidos à instituição ou organização a que estiver servindo, assim como fica a referida entidade licenciada para o uso da minha imagem e voz na divulgação de conteúdo midiático, em que estas tenham sido capturadas, bem como em assinatura de e-mail corporativo, sistemas e sites internos. Enquanto servidor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, concordo em ter meu nome e função divulgados em publicação da Igreja e no Yearbook Adventista do Sétimo Dia, inclusive online, ou seja, tudo que você produzir como um pastor é posse da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Que vai poder usar a sua imagem, a sua voz, tudo que você produzir para espalhar aí a mensagem adventista, e você concorda que ela divulgue o seu nome, o seu cargo lá no yearbook, dizendo que, ó, tem tantos adventistas no Brasil, esse fulano de tal aqui, Ezequiel, não sei das quantas, é pastor lá onde, não sei o que, faz isso, faz aquilo, isso vai poder ser divulgado, sua imagem, seu nome, sua função e tudo mais, né? Aí continua: declaro que jamais descuidarei da pesquisa das Escrituras Sagradas e do espírito de profecia, para que meu ministério possa ser frutífero para a honra e glória de Deus, comprometendo-me a pautar minha vida e relações pelas normas cristãs encontradas na Bíblia, no espírito de profecia, no manual da igreja e nos regulamentos eclesiástico-administrativos, reconhecendo que estes disciplinam o meu relacionamento com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e me submeterei sempre às deliberações dos órgãos administrativos eclesiásticos da igreja em seus diversos níveis e competências. Então a ideia é que você nunca vai parar de estudar a Bíblia, você nunca vai parar de estudar os escritos da Ellen White, para que o seu ministério seja frutífero, e você vai pautar a sua vida e todos os seus relacionamentos nas normas cristãs, que estão encontradas em 4 fontes diferentes: a Bíblia, o Espírito de Profecia, o Manual da Igreja e o livro dos regulamentos eclesiástico-administrativos. Então, basicamente, o que aqui está dito é que essas 4 fontes de normas de vida cristã regem a sua vida por completo. E você deve total obediência ao que colocam aí essas normas da Bíblia, do Espírito de Profecia, do Manual da Igreja e do Livro de Praxes, tá bom? É o seu objetivo de vida fazer isso, obedecer tudo isso, e nesse contexto você deve se submeter às deliberações dos órgãos administrativos eclesiásticos da Igreja, que inclusive são comandados por pessoas que também assinam esse próprio documento. Então, você tem que obedecer tudo que aí está escrito, e as pessoas que vão cuidar de você como administradores da igreja também têm que obedecer tudo que está escrito nesse voto.
Certo? Então, ó, presidente da igreja, secretário da igreja, tesoureiro da igreja, bem como qualquer departamental, bem como qualquer pastor em qualquer lugar, tem que obedecer exatamente esse mesmo voto lá de dedicação exclusiva do pastor adventista, tá? E isso é bem interessante, bem legal. Aí, caminhando para o final, aqui ele diz assim: declaro também que a comunidade que será por mim assistida e o ministério que desempenharei sempre farão parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a minha atividade é exclusivamente pastoral, ou seja, você não pode servir uma organização paralela que venha a se tornar algo diferente e não mais parte da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. É dedicação exclusiva à organização adventista, beleza? Aí ele continua: declaro ainda que cumprirei minhas obrigações de cunho previdenciário, como contribuinte individual ou como indique a legislação do país onde se faz o pagamento, e que possíveis valores que eu venha a receber da igreja terão caráter de auxílio para minha manutenção pelo tempo de dedicação no atendimento dos fiéis, adeptos da comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou reembolso de despesas efetivas. Basicamente, o que aqui está dito é que você é um contribuinte individual do INSS, ou seja, você não é funcionário de nenhuma empresa, etc e tal, e o que você recebe eventualmente, assim, em termos de valores, são meros auxílios para você atender aí a comunidade ou reembolso de despesas que você teve. Basicamente isso quer dizer que você não tem salário, tá bom? O pastor adventista do Sétimo Dia, ele vive de doações aí, de dízimos e ofertas, e que tem que ver com meramente assim a manutenção, né, do tempo de dedicação que você está dando ali para aquela organização, e reembolso das suas despesas não tem que ver com salário, né? Isso inclusive é feito dessa forma para burlar legislação trabalhista, mas nós não vamos nos adiantar e entrar nesse tema nesse momento, mas é para isso que existe esse adendo aí no voto de dedicação exclusiva, para depois, se você processar a igreja na área trabalhista, eles vão dizer que você não tem salário, porque você não recebe salário na igreja, o que você recebe são ajudas e auxílios enquanto você é pastor, totalmente voluntário e missionário e blá blá blá, e você não tem nenhum vínculo com a organização, como se você fosse um funcionário de uma empresa. Entendeu? Legal, galera. Aí, o último parágrafo diz o seguinte: por ser a mais pura expressão da verdade, firmo o presente voto de dedicação exclusiva, com tempo integral, ao santo ministério, como uma vocação e um desejo pessoal de utilizar meu tempo, meios, capacidade e talento no auxílio de meus semelhantes, orientando-os e assistindo-os espiritualmente para que alcancem a salvação plena em Jesus Cristo. Perante as testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, para que produza efeitos eclesiásticos e jurídicos, sempre que necessários. Aí tem lá um espaço para você colocar a cidade, a data, o mês, o ano, aí o seu nome como declarante e o nome da sua assinatura, a sua assinatura, e aí os nomes das duas testemunhas que precisam assinar esse documento e etc e tal. E aí quando você assina esse documento e a instituição lá arquiva esse voto lá nos registros da associação, você é oficialmente um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vai dedicar o seu tempo exclusivamente a pregar o evangelho, e essa é a mais pura expressão da verdade, e você vai utilizar o seu tempo, seus meios, sua capacidade, seu talento para pregar a salvação e tudo mais, beleza? Ok? Então assim, galera, vamos lá. A maioria das pessoas que frequenta a Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca tinha visto o voto de dedicação exclusiva do obreiro, né? Mas o pastor da sua igreja local, ou o departamental, o administrador da igreja, seja de qualquer instância que frequente aí a sua igreja de vez em quando, pregando, dando palestra, ou mesmo como membro da igreja e líder aí na sua igreja, é exatamente esse contrato aí, entre aspas, né, esse voto que ele assina cada ano e etc e tal. E aí, você acha que os pastores estão fielmente cumprindo
todos esses requisitos aqui, todo mundo leva isso aqui com seriedade, todo mundo é fiel a esse voto, sim, não e por quê? Quais são as implicações desse tipo de coisa para a vida, né, das pessoas que atuam como pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eu vou falar um pouquinho das implicações jurídicas desse documento e falar um pouquinho das implicações espirituais, psicológicas desse documento de forma um pouco mais ampla. Bom, em termos do universo jurídico, a relação entre o pastor e a igreja não é uma relação de empresa para com funcionário. O pastor não é um funcionário de uma empresa. Até porque existem entraves de legislação trabalhista que impediriam um pastor de ser um funcionário de uma empresa, tá? Por exemplo, carga horária de trabalho. Quanto que se trabalha por dia dentro do ministério? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo que você tenha eventuais folgas para descansar um pouco e dar uma espairecida, mesmo na sua folga você não deixa de ser pastor. Você tem folga de uma atividade específica. Se você, por exemplo, trabalha na rádio, naquele dia você não vai na rádio. Se você trabalha na escola, naquele dia você não vai na escola. Se você trabalha na igreja, naquele dia você não vai na igreja. Aí você pode ir no banco, você pode ir para a piscina, você pode descansar, você pode dormir o dia inteiro, você pode jogar videogame, pode fazer o que você quiser, mas você não deixa de ser pastor. Se você usar o seu dia de folga, por exemplo, atrair sua mulher, mentir, fumar um cigarro, beber uma cerveja, passar perna em alguém, você perde o seu ministério. Você poderia dizer, não, mas eu estava de folga. Não, mas você não fica de folga do seu ministério nunca. Só que nenhum trabalhador trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até porque como é que seriam contadas as horas extras, né? Por isso, inclusive, a religião, o trabalho missionário, pastor, etc., não é um funcionário. Ele é um missionário de dedicação absolutamente exclusiva, que o único objetivo da sua vida é aquele, entre aspas, ministério, aquele trabalho, vamos dizer assim, entende? Mas um trabalho normal não pode te pedir coisas desse tipo, entende? Você, por exemplo, assim, você trabalha lá na Coca-Cola, como diretor de não sei das quantas. Aí a Coca-Cola vai fazer você assinar um contrato que o seu único objetivo da vida é servir a Coca-Cola. Isso não existe. A Coca-Cola seria multada e faliria se pedisse esse tipo de coisa das pessoas. Porque a Coca-Cola não é uma igreja. Você não pode cobrar num ambiente de trabalho coisas que a igreja cobra, entende? E esse é o ponto. Então vocês precisam entender. Quando a igreja faz um chamado com esse conteúdo para uma pessoa servir ao ministério, ela está tomando posse da vida desse obreiro por completo. Todos os seus objetivos, todos os seus talentos, toda a sua produção intelectual, toda a sua vida tem um único objetivo, é esse ministério que está dentro dessa relação entre o pastor e a igreja, certo? E isso tem implicações absolutamente graves no ambiente jurídico. Por quê? Porque o que acontece? Lembra que aqui no voto se fala que você se compromete, vou colocar aqui, ó, a pautar a sua vida, né, pelas normas cristãs encontradas na Bíblia, no Espírito de Profecia, no Manual da Igreja e nos regulamentos eclesiásticos administrativos. Então, veja bem, olha que coisa importante. Enquanto você obedecer, né, e pautar a sua vida pelas normas contidas na Bíblia, no Espírito de Profecia, no Manual da Igreja e nos regulamentos eclesiásticos administrativos, você é um pastor fiel da organização adventista. Ela, portanto, não pode te dispensar se você não descumprir o seu compromisso que você está assumindo nesse documento. Agora, se você descumprir alguma dessas coisas aqui, aí você pode ser mandado embora. Por exemplo, aqui dentro desses pontos aqui está lá, por exemplo, o Manual da Igreja. Aí o Manual da Igreja diz, por exemplo, que se você trair a sua esposa, você tem que ser excluído da igreja como membro, e só pode se rebatizar não sei quando, não sei como, nas questões específicas. Então, se um pastor trair a sua esposa, ele tem que ser excluído do ministério, excluído da igreja, nos termos do Manual da Igreja, certo? Agora, se você nunca trair a sua esposa e não transgredir nenhum outro regulamento aí que está nesses outros pontos aí do regulamento aí do voto de dedicação exclusiva, você nunca pode ser excluído do seu ministério.
Essa é a implicação jurídica óbvia, lógica e absolutamente de direito daquele que participa do ministério, beleza? Agora, do lado das implicações, vamos pensar assim, mais amplas desse documento, é importante a gente reconhecer que as pessoas que estão dispostas a assinar um documento desse e a servirem como pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles de fato precisam ter uma coragem e uma motivação psicológica e espiritual absolutamente grave para fazer, né, de fato, da religião o único objetivo da sua vida. Não tem uma coisa secundária, você não pode ter um hobby que conflite com a sua religião, você não pode ter nada que conflite com a sua religião. A sua religião é o único objetivo da sua vida, tá? E isso, obviamente, é uma coisa, assim, muito importante, né? Que demonstra, assim, que pastores precisam ser as pessoas que levam essas coisas mais a sério possível. Existem membros da igreja que às vezes tratam a sua religião de uma forma meio secundária, tipo assim, ir lá num clubinho no fim de semana, encontrar uns amigos, uns familiares, mas tipo, não pauta a sua vida, tudo que faz ou não faz na religião. Mas os pastores não são assim, os pastores têm que pautar tudo que fazem ou não fazem em função da religião, tá? Inclusive por isso que só deve ser pastor as pessoas que são mais comprometidas com a sua religião. Uma pessoa pouco comprometida com a sua religião não se torna um líder daquela referida religião. Pelo menos não deveria se tornar. Por quê? Porque se você quer se tornar um líder desse negócio, você tem que estar 100% comprometido com esse negócio, tá? E assim funciona, ou deveria funcionar, o Ministério Adventista do Sétimo Dia. A partir do próximo vídeo, então, a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho nas realidades da igreja, sempre levando em conta o voto de dedicação exclusiva que os obreiros fazem na hora de assumir aí as suas funções, os seus cargos na igreja. E a gente vai avaliar se de fato a igreja está sendo fiel ou infiel, ou se pessoas específicas estão sendo fiéis ou infiéis ao voto de dedicação exclusiva do pastor adventista do sétimo dia. Beleza? Então, por esse vídeo é só. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.